Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos acompanhando à distância, reserve uma garrafa ou uma jarra com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião. E no final da nossa programação vai ficar tocando uma música ambiental. É o momento em que a gente tem, que está acompanhando à distância, de estarmos concentrados para esse tratamento à distância. Então vamos ouvir uma página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós vamos passar do livro Fonte Viva, a lição de número 91, que tem o título Problemas do Amor. Tem uma mensagem de Paulo que está em Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus corpos perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só repetimos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com o manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua horta chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, a Miguel, a Rafael, as irmãs Margaridas, os demais trabalhadores abnegados que sempre estão aqui na sustentação de nossos trabalhos. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos nesse instante, com alegria, sim, com bastante alegria, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Mais uma terça em que estamos juntos. Obrigado, Mestre. Não sabemos nem mensurar aquilo que já estamos recebendo, o que vamos ganhando com a nossa presença aqui, ou com a nossa sintonia, mesmo que estejamos à distância. Vamos nos ligando pouco a pouco, com todo o trabalho que a espiritualidade reservou para nós, com todo cuidado e com todo carinho, Mestre. Daqui a pouco estaremos ouvindo um pouquinho do Evangelho. Por favor, Mestre amigo, toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje. Mestre, somos eternos pedintes, estamos a te pedir para que a nossa reunião transcorra a contento. Estamos a te pedir também, Mestre amigo, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades,
pelo seu amor e pela sua grande misericórdia para com cada um de nós. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Rosana? Poder falar um pouquinho do Evangelho, né? Porque a gente sabe que o primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque a gente tem que estudar sobre ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6, que tem como título principal o Cristo Consolador. E os itens 3 e 4, que tem como título Consolador Prometido. E essa é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. E no item 3 ele nos fala assim: se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Eu gosto de ir aos pouquinhos, né, a entender o que ele está falando, para que a gente possa cumprir aquilo que ele nos orienta. Quando ele fala, guardai os meus mandamentos, o que ele está querendo dizer para a gente guardar? Será que é para guardar na gaveta? Não, né? Ele está nos falando que guardar aqui é o mesmo que obedecer esses ensinamentos. É o da demonstração. Fazendo isso, nós estamos demonstrando o nosso amor e amizade por Jesus, através da obediência, do cumprimento dos seus mandamentos. E de que mandamentos ele está falando? Aquele, que ele resumiu em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só aqui a gente já tem bastante coisa para refletir, né? E eu sempre faço convite para que vocês possam ler, estudar em casa, porque aqui a gente tem que ter pouco tempo para falar sobre tudo. Mas já posso me perguntar se eu estou cumprindo esses mandamentos. E ele continua aqui, que ele vai rogar ao Pai enviar um outro Consolador. Bom, se ele está falando que vai ter um outro Consolador, é sinal que ele já veio e nos consolou. Então ele vai mandar um outro para substituí-lo, porque ele sabia que ele não ia ficar entre nós por muito tempo, né? E também, tudo o que ele disse foi para quê? Para nos consolar, para nos esclarecer e para nos libertar. Eu gosto muito de perguntas, né? Eu me sinto assim. Cada vez que eu me deparo com o Evangelho e com esses ensinamentos, qual é o sentimento? Qual é a emoção? Eu sinto que Jesus, de fato, me consola diante das minhas dores e das minhas aflições. Ele me esclarece. Ele me liberta dos meus conceitos e preconceitos. Vamos vendo, né? E que esse outro Consolador ficaria conosco eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Durante muito tempo, até hoje, né? Atribuem
a esse Consolador o dia de Pentecostes, né? Que foi uma ocasião que depois lá as chamas, lembra aí, a cabeça dos... Isso, línguas de fogo. Esqueci a palavra, isso acontece frequentemente. Mas vamos lá, todos entenderam, né? Que as línguas de fogo viriam sobre a cabeça dos apóstolos e eles falariam em vários idiomas. É isso? Muitos acham que é hoje que esse foi o dia, né? Esse foi o Consolador que Jesus falou. Só que não prestaram atenção que esse Consolador que o Cristo fala, a humanidade precisava estar um pouco mais amadurecida. Porque naquela época eles continuavam com os mesmos conceitos e preconceitos e maneiras de pensar. Então, o Pentecostes não poderia ser o Consolador prometido, como muitos acham, né? Mas quanto a vós, e também outra coisa, ele disse que esse Consolador chegaria no tempo certo. E ele continua, mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Jesus estava confortando seus discípulos e mantendo a unidade entre ele, Jesus, Deus, e no caso, aqueles discípulos que ali estavam com ele. Mas também as suas ovelhas, os crentes, todos nós que acreditamos nele. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, e muito mais. Então, quando ele fala isso, é sinal que ele não pôde, a seu tempo, falar de tudo. Por quê? Porque a sociedade ainda não estava madura o suficiente para entender, apesar dos seus ensinamentos, falar das situações da sociedade, mas não falou claramente para aquela sociedade. Como até hoje, né, gente? Que diante do Evangelho a gente precisa estudar e bastante para entender o que ele estava falando, para tirar o véu da letra, né? E de fato nos consolar. Sabedor de todas as coisas, Jesus, ele sabia, né? O que aconteceria com suas palavras, com seus ensinamentos, onde tudo que ele nos deixou, e ele, lembrando que ele não deixou nada escrito, né? São anotações dos seus apóstolos, mas as suas anotações dos apóstolos foram reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas ao longo dos séculos. E houve deturpações, mal entendidos, iria, com o passar do tempo, nos afastar do verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Sabia que esses ensinamentos estariam cheios de interesses humanos e vazios dos interesses de Deus. E para nós, né, espíritas, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Cristo. É lógico que não é só para nós, mas nós espíritas já entendemos desta maneira, que o Consolador de que Jesus fala é justamente a doutrina. A doutrina espírita
restaura a pureza dos ensinamentos do Cristo, explica os mistérios da vida e do sofrimento, conforta os aflitos com esperança e fé. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, que enfrenta a razão a qualquer tempo. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, ele faz um apanhado geral do caráter da revelação espírita. A partir do item 26 deste capítulo, vai falar das considerações acerca do Consolador prometido, mostrando como, de fato, a doutrina espírita, na maneira que nos foi trazida, atende os critérios de caráter que Jesus já havia dito a seu tempo. Ele não foge, ele traz exatamente, né, essas revelações, como está no Evangelho de João. O Consolador prometido por Jesus tem como objetivo principal fazer o vínculo com a sua mensagem, resgatá-la, tirando o véu da letra, tirando tudo o que foi colocado ao longo dos séculos, indevidamente. Não por maldade, mas por ignorância. Ele sabia que a humanidade precisaria ser consolada, que apenas a sua vinda, com o pouco tempo que ele ficou, e devido à condição moral da humanidade, esse tempo foi curto, mas profundo. Mas ele precisaria de um consolador para quê? Para esclarecer mais ainda do que ele tinha falado. Jesus nos apresentou um Deus de amor, o Paizinho, Abba, né? Que é soberanamente justo e bom. Será que a gente tem consciência do que é soberanamente justo e bom? Com o passar do tempo, esse Deus passou a aplicar penas irreversíveis e eternas, indo contra o que ele mesmo trouxe. Assim como a separação eterna dos nossos entes queridos. Hoje nós sabemos o quê? Que esses laços não se rompem. Que quando o desencarne chega, é um até breve. O próprio Cristo foi colocado como um ser inacessível. Criaram temores e castigos divinos. Com a chegada da doutrina espírita, melhora e amplia nosso entendimento a respeito desses ensinamentos. Nos faz recordar e restabelecer seus ensinamentos e fala de todas as coisas. Perguntas que sempre acompanharam a humanidade. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? A doutrina espírita nos esclarece e nos consola. Esclarece e consola as dores do mundo
No Evangelho tem causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. Por que desse sofrimento? Por que da diferença entre todas as áreas da vida de cada um? Por que somos tão diferentes um do outro? O porquê das doenças. E junto com a ciência, Kardec, ele fala sobre isso, que o Espiritismo fala das leis do Espírito e a ciência fala das leis da matéria, mas ele não nega a ciência, porque ele fala o quê? Que se em algum ponto da doutrina espírita a ciência contradizer o que a doutrina fala, ele nos orienta para seguir a doutrina. Seguir a ciência. E hoje, essa mesma ciência vem nos revelar os efeitos da fé no indivíduo. Com a neurociência, que é eu pelo menos sou apaixonada na neurociência, ela vem demonstrando que a fé pode influenciar a saúde física e mental. Comprovando que Jesus falou: a tua fé te curou. O Espiritismo trouxe a proposta de uma aliança com a ciência, um terreno onde possa haver um diálogo, onde ambas são servidoras de Deus, para o progresso do homem. Elas não são inimigas antagônicas. O grande cientista Albert Einstein nos disse uma vez, corroborando com essa fala, a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Uma não pode caminhar sem a outra. E Allan Kardec, sabendo dessa verdade, nos disse: se um dia, como eu falei, se houver uma divergência, fiquemos com a ciência. E para nós, que aqui estamos, numa reunião de fluidoterapia, terapia através dos fluidos. Quem tem olhos de ver, vê esses fluidos em nosso salão. Também vê no passe. São essas energias que os trabalhadores espirituais da casa, mensageiros do Cristo, manipulam para nos auxiliar. Onde sabemos que cada um que aqui estamos, encarnados, recebemos de acordo com as nossas obras. E sabemos que precisamos ampliar nosso entendimento diante dos ensinamentos do Cristo através do Evangelho e, na verdade, do Pentateuco, que fala sobre tudo. Se tivermos alguma dúvida, a resposta está no Pentateuco. Nada ficou desapercebido.
onde os ensinamentos do seu evangelho têm como proposta melhorar a nossa moral. E ao melhorar nossa moral, melhora também o nosso comportamento. Nosso comportamento está carregado de quê? De nossas emoções e sentimentos, que vão se alojar em cada órgão do nosso corpo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz que vírus e bactérias são meros coadjuvantes nessa história toda de adoecimento. Porque como hoje a neurociência vem nos falar, desse banho de neurotransmissores, de elementos, né? Diante das nossas emoções que nós descarregamos no nosso corpo físico. E nós também sempre falamos sobre uma frase que para nós espíritas é conhecida, né? Mente sã, corpo são. Se meu corpo não está são, o que tem aí que eu não estou entendendo? A minha mente. Pensamento é força criadora. Se você diz que pode, pensa que pode, é verdade. Você pode. Agora, se você também pensa que não pode, também é verdade. Você não vai poder. Simples assim. E o que eu digo para mim? Como eu me trato? Eu sou daquelas pessoas extremamente exigentes comigo mesmo? E reclamo de mim o tempo todo? Eu não preciso de ninguém reclamando de mim. Eu mesma reclamo. É assim? E se o corpo não está são, ele está mandando algum recado para você. Toda dor física e emocional é igual a uma emoção que você não expressou. Sabe aquela coisa assim, engole sapo? Ai, né? Dá nó na garganta. Não sei se vocês já sentiram, se isso acontece comigo, né? Quando você quer falar, mas não consegue, você engole. Para onde vai essa emoção? Esse sentimento, esse pensamento? Ficou para trás naquele dia? Não. Ela fica, e vai somando, e vai somando, e vai somando. Né? Incomoda. E vários outros sintomas que aqui tem um monte. Né? Taquicardia, tremedeira. Alguém já sentiu aquela coisinha que incomoda aqui no canto da vista? O que é isso? O que meu corpo está falando para mim? Porque é uma conversa íntima. Que eu preciso olhar. Isso eu só estou falando aqui rapidamente de algumas, porque eu não tenho tempo hábil. Tem até um estudo que fala: o corpo fala, e fala mesmo. Ele fala. O que você não expressa emocionalmente, o corpo somatiza. Não é porque nossas emoções causam a doença diretamente, mas o modo como vivemos emocionalmente molda a forma como o nosso corpo responde ao ambiente. E essa resposta é o que pode nos adoecer. Dependendo das nossas emoções, sofremos com a deficiência ou recebemos uma
carga, como eu falei ainda há pouco, dos neurotransmissores e dos hormônios, que podem contribuir para o desenvolvimento de várias doenças. Por isso, precisamos do Evangelho para desenvolver e educar nossos sentimentos. E assim, vivermos uma vida abundante. Porque o Cristo falou: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. E como é que é a minha vida? É abundante? De quê? De dor e sofrimento? Ou de consolação e esperança, de fé? Porque lembra, no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Mas ele falou: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós podeis vencer. O que a gente precisa? O que nos falta? E nós, como espíritas, conhecedores dessa doutrina consoladora, precisamos, de fato, nos perguntar: o que nos falta? Uma boa noite a todos. Que busquem esse capítulo, que é maravilhoso, que é o verdadeiro Consolador. Essa mensagem, que é o item 4, é do Espírito de verdade. Também falando dessa consolação que o Cristo nos promete. Então, façamos, como fomos orientados por Paulo: acorda tu que dormes, que o Cristo te ressuscitará. Que possamos levar conosco esses ensinamentos de esperança que o Evangelho nos trouxe na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Graças a Deus, na certeza de que todos nós, sem distinção, somos amparados pelo alto, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus amigo, esse nosso primeiro momento da reunião vai terminando e já recebemos tanto até aqui as boas vibrações, o concurso da espiritualidade amiga, a página de abertura, as reflexões que a nossa irmã trouxe, oriundas lá do Evangelho. E estamos aguardando aquele momento do passe. Mas já sabemos que estamos sendo cuidados com muito amor e com muito carinho, cada um de nós. Estejamos com os nossos corações abertos, juntamente com a nossa mente, como bem nossa irmã lembrou: mente sã, corpo são. E é por isso, Mestre, que em meio aos nossos altos e baixos, estamos a te agradecer por tudo isso, tudo o que foi citado e muito mais. Mais uma vez, Mestre, eleve a Deus nosso Pai todo o nosso agradecimento. Às vezes, nos faltam palavras, nos faltam ideias, quando nos detemos para explicar a proporção da grandiosidade de toda a misericórdia do Pai. Falta-nos vocabulário, falta-nos o entendimento total. Mas sabemos que o que vem de lá, que o que vem do alto, é sempre amor, é sempre benefício, é sempre oportunidade. Graças a Deus. Mestre Jesus, esteja por favor com cada um de nossos irmãos médiuns passistas,
que logo estarão atuando em seus grupos de trabalho. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre. E vamos lembrar que Tu sempre está no meio de nós. E nós continuamos com a nossa tarefa de estarmos trabalhando para vibrarmos na Tua face. E assim, sob a Tua permissão, estamos encerrando o primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.